Olha que bacana, a gente já pode testar a nossa IA, o nosso agente de IA, e comprovar, na verdade, que com poucos treinamentos, com poucas instruções, a gente já tem um agente de IA que consegue responder algumas dúvidas, né? Principalmente aquelas dúvidas mais frequentes que os nossos clientes geralmente têm. Eu poderia sim já pular aqui para a parte de canais, mas eu acho ainda muito prematuro a gente pular para as partes dos canais. Principalmente que, se eu vim aqui agora, nesse momento, e conectar um WhatsApp, o agente de IA já vai sair atendendo meus clientes. Mas eu ainda nem testei ele. Eu nem sei se de fato ele está preparado e apto a atender os meus clientes. É por isso que dentro do GPT Maker a gente tem uma experiência onde você consegue testar o seu agente de IA antes mesmo de conectar ele a um canal de atendimento oficial, tá bom? Eu vou clicar aqui ó, em Teste Sua IA e a gente já consegue ter as primeiras impressões sobre os nossos agentes. Então eu vou clicar aqui, ó, mandar um oi e vamos ver como é que ele vai se comportar depois de alguns treinamentos. Olha lá. Ele falou, como eu posso te ajudar com o Kiji hoje? E vou fazer alguma pergunta. Me fale sobre o Kiji. O Kiji é um sistema ERP focado em loja do varejo, especialmente lojas de roupas e acessórios. Ele ajuda a gerenciar vendas, estoque, finanças e tem funcionalidades como DRE para controle financeiro. Quer saber algo mais específico sobre o Kiji? Olha que interessante. Eu simplesmente vim aqui no treinamento e falei, ó, o Kiji possui DRE. Ele usou dessa informação sem nem mesmo eu ter perguntado diretamente sobre, né, sobre DRE, sobre alguma funcionalidade específica. E olha que legal também. Ele veio aqui e falou, ó, ajuda a gerenciar vendas, estoque e finanças. Em nenhum momento eu treinei sobre isso. Só que a gente tem que lembrar que a inteligência artificial, ela é inteligente. Então, se eu falei que é um RP, a probabilidade de um RP ter o gerenciamento de vendas, ter o controle de estoque é muito grande. Então, na minha opinião, isso não é uma alucinação, tá bom? Mas observe que, por mais que a gente fez alguns treinamentos iniciais, onde a gente já tem aqui uma primeira impressão do nosso agente, dá pra gente perceber que ele foi muito receptivo. Ele ficou pro cliente, ele, ó, como eu posso te ajudar hoje? Pedindo, na verdade, que a condução da conversa seja feita pela necessidade do cliente. E a gente sabe que no setor de vendas isso não funciona. Setor de vendas a gente tem que ser proativo. E é nesse momento que a gente vai falar um pouco sobre comportamento. Já que a gente entendeu sobre treinamentos onde são bases de conhecimento que o nosso agente de IA vai utilizar para gerar respostas, quando a gente também contrata um funcionário, a mesmo exemplo anteriormente, a gente tem um alinhamento sobre o trabalho dele. Pensa como que você estivesse contratando um atendente para sua empresa. Você vai chegar nele e você vai falar, ó, você vai atender clientes que vieram de tal lugar, que tem tal dúvida, eu preciso que você seja amigável, eu preciso que você seja formal, eu preciso que você faça tal pergunta para o cliente. Então, no processo de conversa, né, de atendimento, pode ser que você tenha uma expectativa sobre o atendimento que o seu agente de IA vai fazer. Vamos explorar um pouco isso em perfil. Aqui dentro de perfil a gente tem a comunicação e o comportamento. Na comunicação a gente tem três opções: a formal, normal e descontraída. A principal diferença entre elas são: a formal, ela vai sempre ser formal, independente do tom que o seu cliente utilizar. Já a normal, ela é uma comunicação flexível. Se o seu cliente tiver uma comunicação mais despojada, o seu agente de IA também vai fazer isso. Agora, se seu cliente tiver uma comunicação formal, seu agente de IA vai seguir com uma comunicação mais formal. Já a descontraída é totalmente o contrário. Independente se seu cliente for formal ou descontraído, o agente de IA sempre vai ser descontraído. Então, eu gosto muito de usar o descontraído, tá? E no comportamento é onde a gente vai utilizar aqui a expectativa que eu tenho no trabalho sobre o agente de IA que vai atender os nossos clientes. Então, vou vir aqui agora, ó,
vou criar um agente de SDR, lembrando, a gente já falou que ele trabalha no setor de vendas, eu vou vir aqui e fazer um alinhamento sobre o trabalho que eu espero dele. Você é um SDR que conversará com possíveis clientes que vieram através de um anúncio no Facebook. Olha que interessante. Já dei um contexto que ele é um SDR e já falei de onde que os leads vão vir. Seu principal objetivo é qualificar os leads para entender se o Kiji pode ou não atender ele. E posso ir melhorando o nosso prompt. Para isso, precisamos fazer algumas perguntas. Aí eu dou um exemplo de pergunta. Isso é muito importante, daí você vai ter que mapear qual a sua necessidade, né? Então, dentro de um software RP, igual é o exemplo que a gente está criando aqui agora, quais tipos de empresas precisam de um software RP? A dona Maria, que tem a lojinha na esquina, que ela é dona, ela é vendedora, ela faz tudo. Será que ela precisa de um sistema RP com controle total de estoque, com gerenciamento dos funcionários? É só ela. Então, muito provável que ela já tem todo o controle de estoque dela. A loja é pequena, então ela controla ali no caderninho dela mesmo. Geralmente, quem busca um software RP é quando já está numa fase um pouco mais de crescimento. Vou dar um pequeno exemplo aqui, ó. Até trazendo foco, né? Eu falei que o Kiji ele é um RP focado em lojas de roupas e acessórios. Imagine se um lead vê o anúncio do Facebook, mas talvez ele tenha uma loja de talvez bijuteria. Será que faria sentido? Não sei. A gente tem que pensar se realmente faz sentido. Então eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou pedir para o agente descobrir é se o cliente ele possui uma loja e se essa loja de fato é de roupas ou acessórios. Então eu vou vir aqui, ó, pergunte se o lead possui lojas, uma empresa, né, uma empresa, entre parênteses aqui eu vou colocar loja de roupas ou acessórios. É importante também perguntar quantos funcionários. Pergunte quantos funcionários a loja possui. Eu vou perguntar também qual o faturamento médio. E olha que interessante, aqui eu poderia fazer mais perguntas, obviamente, só que eu acho que para um exemplo a gente já tem uma noção bem legal se o lead tiver uma loja, se o lead possuir talvez mais que 4 funcionários, se ele faturar acima de 50 mil reais por mês, talvez ele esteja no momento exato de fazer realmente a contratação de um software RP. Caso contrário, o Kiji não está no momento, o cliente não está no momento para contratar um software de gestão. Então eu vou instruir isso justamente para a gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Caso o cliente possua uma loja de roupa ou acessórios e possuir mais que 4 funcionários, faturando acima de 50 mil reais mensais, o cliente é qualificado para ter acesso à plataforma Kiji. Caso contrário, o Kiji não pode atender o cliente no momento. Olha que interessante. E ainda pensando no processo de SDR, eu tenho um software e eu preciso fazer uma demonstração do meu software para o cliente. Eu posso fazer isso com vendedores. E eu tenho diversos vendedores na minha loja. Eu tenho 5 vendedores, tenho 10 vendedores. Uma coisa que é interessante é, o seu agente de A
Se ele entender que o lead ele é qualificado, ele pode fazer os agendamentos e ir distribuindo esses agendamentos para cada vendedor, tá? O que eu posso fazer aqui no momento? Eu posso dar uma instrução para o agente do tipo: caso o lead seja qualificado, sugira fazer um agendamento para apresentação do sistema com um de nossos vendedores.